captou o momento de um pulo para a morte. Um caso sobrenatural. Tivemos dificuldades para chegar ao lugar. A gente pode entrar aí? Não, senhor. Por quê? Porque já morreu 2 rapazes e aqui tá perigoso e tá improvido entrar. Antes de acontecer os fatos estranhos que amaldiçoaram o local, muitas crianças vinham para brincar nas límpidas águas. Naquela tarde, alguns garotos do sítio vizinho se dirigiram para a cachoeira. E por momentos pararam para observar a natureza. O menor ficou embaixo e os 2 subiram para ver a queda d'água. O lugar é muito raso. As crianças brincavam. E sem a presença de um adulto, o pior aconteceu. Tava brincando e um empurrou o outro. Um dos garotos foi empurrado e não suportou a queda. O que seria brincadeira virou tragédia. O arrependimento e o sentimento de culpa invadiram a vida do menino, que foi duramente responsabilizado. O menino cresceu com aquele trauma. Mesmo passado tempos, ele sempre voltava para aquele lugar onde tinha visões. Na verdade, segundo pessoas que conheceram o rapaz, diziam que ele vivia perturbado e que por todos os lugares onde ia, era perseguido pela lembrança da tragédia. Até que um dia, 6 anos depois, o pior aconteceu. E passado muito tempo, o mesmo que empurrou o outro, caiu de lá também. Então aqui aconteceu uma tragédia que não dá para entender. No mesmo local, o fato se repetiu. Ele acabou pulando para a morte. E a única lembrança deste caso é esta foto. Por que os 2 meninos ligados a esta história tiveram mortes idênticas no mesmo lugar? Hoje é proibido visitar o local considerado perigoso. E aqui é o seguinte, aqui já faz muito tempo que não entra ninguém. Já morreu 2 rapazes e não pode entrar ninguém aqui não. Esta é mais uma história que o povo contou. Naquele lugar o progresso ainda não havia chegado. Aquela balsa era o único ponto de ligação para se sair daquele fim do mundo. Lugar também preferido para a passagem de ladrões de carro. O balseiro sabia, mas nada podia fazer. Afinal de contas, era empregado. E por ordem do patrão, a balsa não funcionava à noite. Mas sua canoa sempre estava à disposição dos moradores ribeirinhos. Era frequente o balseiro levar e trazer pessoas pelo rio. Por trás daquela cara fechada, havia um bom coração. Certa tarde, 2 ladrões de carro estavam sendo perseguidos pela polícia. Quando chegaram na balsa, os ladrões tentaram forçar o balseiro a levá-los para o outro lado. Não deu nem tempo de dar explicações e a balsa não funcionava à noite. Os 2 bandidos chegaram e mataram o balseiro na maior covardia. O cara é tão bom, bem ali, ó. Depois da morte do balseiro, coisas estranhas começaram a acontecer. Depois de muito tempo, começaram a dizer que havia uma assombração, um barco andando iluminado dentro do rio.
e chegou até a assombrar muita gente. Um barco iluminado era visto com frequência navegando nas noites. O pessoal começou a evitar aquele lugar e a balsa ficou sem o seu operário. E o lugar ficou mal assombrado. Passado algum tempo, lá estava de volta os ladrões de carro, novamente fugindo da polícia. Só que desta vez não havia ninguém por ali. Só a balsa abandonada. Fugir era o que importava. E conseguiram escapar temporariamente da polícia. Mas as águas estavam à espera para fazer justiça. A justiça das águas se fez. E a partir deste dia, nunca mais se ouviu falar do barco iluminado. Também, nunca mais ninguém passou por ali. Esta é mais uma história que o povo conta. Da aparição e manifestação do demônio. Eu acredito que tenha sido mesmo uma possessão demoníaca que aconteceu lá perto de Tocos do Mogi e que só acabou mesmo, a situação só esclareceu depois que o Monsenhor Sintra esteve lá e abençoou e fez o exorcismo. Era abril de 1953, quando um homem veio até esta igreja para pedir a presença de um padre até o bairro da Ponte da Pedra, porque a família que ali morava ouvia um barulho nesta casa escolhida pelo capeta. O padre compareceu e, mesmo benzendo a residência, o barulho aumentou. Um dia, a menina de 14 anos estava sozinha na casa, quando viu que um pretinho saiu de um dos quartos, cumprimentando-a, desapareceu. Era a primeira vez que o demônio se materializava. O padre sentiu que algo de extraordinário estava acontecendo e comunicou o fato a um sacerdote capuchinho que foi para o local em companhia de um sacristão. Neste dia, o diabo enfurecido acabou agredindo o homem que levava a cruz. Et Angelus Apostatis. Nazareno de uma viga. Presta atenção, filho de uma besta. Meu nome é Chiquinho. Santo Apostati. Eu vou te bater, sacristão. Largue essa cruz, desgraçado. Eu te dou na cara. Toma! O demônio aparecia todos os dias às 9 horas da noite. Curiosos se juntavam na propriedade para testemunhar o fato. Dia 23 de abril de 1953, o demônio e o padre se encontraram na mata. Sai daí, diabo! Deixa essa família em paz! Em nome de Deus, eu tenho uma santa na mão! Sobe daqui! Isso não é nada, isso não vale nada. É apenas a imagem de uma menina. Pra mandar de volta pro inferno. Sobe daqui, aqui quem manda sou eu. Meu Deus, me dê força pra mandar Desaparece. de volta pro inferno e deixar essa família em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu não venho mais nessa casa. Aqui tem padre. Eu não gosto desse padre. O padre conseguiu expulsar o demônio. No dia 24, o exorcismo cessou por ordem do bispo. Não há como esconder o temor, porque depois da morte do padre, uma neblina estranha brota do chão como se viesse do inferno. Durante a noite, e o que mais chama a atenção é que só voltaria a bordo da mata depois que o Monsenhor falecesse. Será que o demônio existe e está de volta na borda da mata?
Ou será só ilusão? Apenas uma lenda. Esta é mais uma história que o povo conta. Conversa! Atenta, rapaz! Vai, sombra! Quem participa do quadro Meu Sonho de hoje é o Zé Ramos. Lula chegou à África do Sul. Fazendo bem interior do Brasil é uma coisa impressionante. Só que quando não aparece na mídia nacional, fica difícil o povo saber. Então o Gugu deve estar assistindo o programa, o Silvio Santos deve estar assistindo o programa, a Hebe deve estar assistindo, Faustão deve estar assistindo o programa. Faustão aí pro teu auditório também vai ser fantástico, porque vocês fazem tudo isso no baile. Olha, gente... Como é que é o seu nome? Michel. Como é que é o seu nome? Sérgio. Sérgio vai apresentando. O Pecóis. O Gerson. O Carlos. O Carlos, que é essa brinquinha aí. Na percussão, o Ará. E o batera, Anderson Nogueira. Escuta. Eu não assisti o baile, eu só ouvi falar. Só ouvi falar e muita gente recomendando. Traz o tradição. Eu não sabia, eu achei, mas me contaram que no baile vocês fazem um monte de loucura, é verdade isso? No baile a gente faz um pouquinho pior que isso aqui, né? Diz que pula pra cima. O bicho pega mesmo. Olha, pra fazer essa festa bonita, não precisa ser rock. Tá tocando música brasileira, música que eles inventaram, mas queria apresentar o Brasil. O telefone deles, você já viu, é aquele que passou embaixo do seu vídeo, é o telefone. É um show fantástico, é um dos melhores que já me falaram. Diz que é fantástico. Eu Obrigado, não vou falar porque eu nunca vi, mas vou ver ainda esse mês, se Deus quiser. Tá, um abraço pra vocês. Tá, vai lá, Sombra, vai, cavalo! A espectador estava com saudade. O programa apresenta hoje histórias que o povo conta. Essa história não veio pra nós. Essa história foi para o programa do meu amigo Eli Correia, que é meu amigo, meu irmãozinho, um dos melhores radialistas da América Latina. O Eli Correia, no seu programa lá na Rádio Capital, ele recebeu essa história e nós dramatizamos. Vamos lá ver, pode rodar. A misteriosa história nos foi enviada pela produção do radialista Eli Correia. Mauro trabalhava em um escritório de contabilidade. Ele foi encarregado pelo chefe para achar um novo imóvel para que a organização pudesse mudar e ampliar suas instalações. O funcionário procurou várias casas, mas nenhuma se ajustava às necessidades do escritório. A casa ideal, estranhamente, foi encontrada por acaso. Mauro passou em frente, viu que estava vazia. Dali mesmo ele ligou, marcando um encontro com o corretor para cerca de meia hora depois. Mauro tomou um cafezinho no bar e estava disposto a esperar o tempo que fosse necessário, porque a mudança era urgente. Mas, de repente, notou nos fundos da casa um rapaz se locomovendo com certa dificuldade. O jovem pintava a parede de um quarto dos fundos. Imaginando que pudesse adiantar o assunto, visitando a casa por dentro, Mauro entrou, cumprimentou o rapaz, mas não obteve resposta. Insistiu, mas só o que conseguiu foi um olhar frio. Perguntou se poderia ver a casa, mas o pintor não respondeu. Mauro entrou e gostou da casa. A parte elétrica, a parte hidráulica funcionavam tudo muito bem. Mauro saiu e, neste momento, o corretor estava chegando. Apanhando um molho de chaves, disse que abriria a casa para que fosse vistoriada. Mauro então explicou que não era necessário, pois o pintor já tinha permitido que ele entrasse e... Pintor? O corretor ficou surpreso. Não havia pintor nenhum trabalhando na casa, cuja reforma terminara há várias semanas. Mauro o levou até o quartinho, mas o cômodo estava vazio. Não havia ninguém e nem material de pintura nenhum. O corretor estranhou que a porta estivesse aberta e um calafrio percorreu a espinha de Mauro. Mas a sensação passou. A transação deu certo e dias depois
o escritório já funcionava em suas novas instalações. Um certo sábado, Mauro trabalhava sozinho na nova casa, fazendo serão, quando uma idosa senhora tocou a campainha. Disse que era uma das proprietárias do imóvel. E morou ali por muitos anos e tinha saudade do lugar onde fora tão feliz. Pediu para fazer uma visita à casa e Mauro concordou. Foi contando que morou ali com o filho, mesmo depois do falecimento do marido. E que o outro dono da casa era o seu irmão. Em frente ao quarto onde dormia, chorou de saudade. Depois despediu-se e partiu. Novamente, a vida retomou seu curso normal, até o dia do pagamento do primeiro aluguel. Na imobiliária, Mauro foi apresentado ao dono da casa. Querendo ser simpático, disse ter conhecido sua irmã. Irmã? O homem não gostou. Falou duramente que não admitia brincadeiras daquele tipo, pois sua irmã estava morta há muitos meses. Assustado, Mauro começou a tremer. O homem continuou a narrativa. A irmã e o filho tinham sofrido um acidente terrível. Ambos morreram tragicamente. Mauro não conseguia acreditar. Até que o homem lhe mostrou uma foto da irmã e do sobrinho ainda vivos. Mauro arregalou os olhos, pois era exatamente a mulher que o procurara e o tal pintor que encontrou na primeira vez em que ali estivera. O Mauro nunca mais se recuperou do susto. E isso não é possível provar. Afinal, as pessoas envolvidas no caso não desejam ser identificadas. E, na verdade, querem esquecer o fato. Esta é mais uma história que o povo conta. Salva também! Ok, Radinho, vamos para um pequeno intervalo comercial. Numa guerra sem heróis, eles querem se tornar reis. Então você quer ver ação? Eu adoraria, senhor. Eu estou falando de milhões em ouro do Quiet. George Clooney. Mark Wahlberg. Ice Cube. Solta ele! Pela primeira vez na televisão, a Guerra do Golfo, como você nunca viu. 3 reis. Hoje, a voz do Ratinho, na tela de sucessos. O presente para o seu pai está no Eletro. TV 21 polegadas Philips tela plana, 699 à vista ou 69,90 mensais. Rádio-gravadores a partir de 17,90 mensais. Impressora HP 249 à vista ou 24,90 mensais. Refrigerador Consul Duplex 789 à vista ou... Nosso convidado, quem é o nosso convidado? Minha missão. De repente, uma mulher sai do meio do mato, acenando com as mãos. Tinha acontecido um acidente, o carro ficou escondido no meio do mato e quem passava não via. Por favor, me ajuda, tem um acidente, uma criança ferida no carro. Quando o motorista chega ao local, o quadro é desolador. Uma mulher está morta ao volante. Uma criança está ferida no banco traseiro. Com o espírito solidário de todo o motorista, Luizinho presta socorro à criança, que está passando muito mal. O motorista estranhou, porque a mulher que pediu carona sumiu. O motorista não viu mais. É só o 6 para botar o motorista bêbado lá na...
Mais tarde, Luizinho volta ao local com a funerária e o guincho. Luizinho ainda está intrigado com o caso. Quando Luizinho presta atenção no corpo estendido no asfalto, tem por dentro um calafrio. Quando ele olhou o rosto da mulher que estava morta, era o mesmo da mulher que tinha pedido socorro para ele. Pode a alma de uma pessoa morta vir ao socorro do seu próprio filho? Aí não teve jeito, teve que tomar um pingão e tocar um enterro. Ô, Tatu! Esta é mais uma história que o povo conta. Aí, ó. Essa história veio. Ajude. Obrigado, Carlos. Pode sair por ali. Você aí, Rondônia, se souber conhecer essa vagabunda, liga pra cá, ajuda a gente. Vou dar o... Como é que é o nome daquela... Negócio meu lá, site, sei qual. www.ratinhocacete.com. Agora é hora do sorteio. O professor Fernando e sua esposa lecionavam num colégio do interior. Todos os dias faziam a mesma trajetória. Vinham juntos para a escola e só se separavam quando cada um ia para sua sala de aula. Era um casal perfeito, muito queridos. Mas a maior atenção era endereçada ao atraente professor Fernando. Dentre tantas garotas, uma delas tinha para com ele uma atenção especial. Na verdade, a garota alimentava uma ardente paixão e se insinuava de todas as formas. Sempre que podia, tentava chamar sua atenção. Ela se mordia de raiva ao ver o professor feliz com a esposa. Suzy era apaixonada e nem imaginava a armadilha que este amor impossível poderia lhe reservar. A cruel ilusão marcou o destino daquela ingênua estudante. Como o professor era indiferente, a garota resolveu avançar. E numa festinha do colégio partiu para a conquista. Sabia as olhadas que ele me deu? Ele vai ficar comigo. Vai. Claro. Gente, presta atenção, ele é um homem casado, eles se dão super bem. Toma cuidado que isso vai dar rolo. No fim da aula, ela entregou um bilhete ao professor. Ele, sem malícia, colocou na pasta. Na secretaria, a mulher do professor achou o bilhete e não deixou por menos. Deu confusão. Na primeira oportunidade, Suzy resolveu jogar sua última cartada. Era tudo ou nada. Só que sentiu a amarga decepção. E no banheiro do colégio, um ato impensado resolveu pôr fim à sua vida. Sem socorro, o pior aconteceu. Depois deste fato, começou a lenda da loira do banheiro do colégio. Muitas estudantes juram ter visto uma moça de branco passando mal no banheiro. Moça, posso te ajudar em alguma coisa? Próxima vez que você for ao banheiro do seu colégio e encontrar uma loira, não se assuste. Ela está à procura do amor impossível que o destino lhe tirou. Esta é mais uma história que o povo conta. História da foto reveladora.
Volta pra mim um pouquinho, eu quero mostrar essa foto, pra quem não viu, vai lá. Mostra pra mim essa foto. Mostra, volta. Aqui. Pra quem não viu, ali tem um senhor, uma senhora, e quando o fotógrafo tirou a fotografia, apareceu uma mulher morta, grávida entre os dois, que até hoje não pôde ser explicado. E nós, naquela época, quando nós colocamos essa reportagem no ar, como essa foto é distribuída para muita gente, foi distribuída na época para muita gente, nós fomos atrás da história, e a história foi que aquela mulher que apareceu ali na frente da foto era a mulher legítima daquele cidadão. E que ele acabou matando a mulher para poder ficar com a amante, que é essa que aparece na foto. E na hora que foi... E ele matou, escondeu o corpo dela. E quando tiraram a foto, ela apareceu grávida e morta. Vamos ver essa história, como é que terminou, porque nós achamos o fotógrafo da foto. Vamos lá. Aqui mesmo neste programa que você ficou sabendo tudo sobre a história da foto reveladora. O programa descobriu o fotógrafo do caso, que foi o senhor Rodolfo Miller. O fato se passou nesta igrejinha em Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul. Esta foi a máquina que captou a imagem do além. A dramatização que foi apresentada trazia ainda algumas distorções, porque não se encaixavam, pois faltava o depoimento de pessoas ligadas ao fato, como comprova o repórter. Nós encerramos essa matéria sem poder conseguir localizar os protagonistas deste assunto. Hoje no programa desvendamos toda a verdade desta história, que tem inclusive música gravada por Tonico e Tinoco e que aconteceu há 45 anos atrás. Quando a foto revelou, no retrato apareceu, entre amante e o assassino, a esposa que morreu, toda coberta de flor, num caixão que ele não deu. Ao lado dela um filho que por crime não nasceu. Nós conseguimos encontrar os parentes da polaca, que aqui aparece morta com uma criança ao lado. Essa polaca faz parte de um parentesco, por parte da família de minha sogra. O seu Paulo Rusman era dono de uma serraria e já viúvo. E tinha duas mulheres que disputavam o seu amor. Uma era a Teresa Polaca e a outra a Judite. Uma sabia da outra, mas antes dele poder se decidir com qual ficava, uma delas engravidou e forçou a ocupação da casa do seu Paulo. Só que a relação entre os dois ficou muito fria. Dizem que a polaca o amava de verdade, mas odiava a Judite, que a difamava. Seu Paulo continuava a se encontrar com Judite às escondidas. Mas o crime, segundo a família da polaca, foi premeditado somente pelo seu Paulo. Foi cometido depois de uma discussão e por asfixia mecânica. Ele matou a esposa e enterrou embaixo de sua cama, no assoalho, envolvido no lençol branco. Quando o caminho ficou livre, os dois trataram de se casarem dentro de alguns dias. Só que num domingo à tarde, numa festa de igreja, o casal se posicionou para uma foto de noivado. Chegamos aí no galpão e tirei o retrato, mas na hora de querer tirar, estive olhando, não aparecia, era uma coisa na frente, me atrapalhava na lenta e tal e coisa. Foi, eles estavam com pressa. Daí disseram, tira de uma vez, e tinha mais gente esperando para tirar. Aí bati a chapa. Depois, quando foi revelar, aí eu vi que tinha isso na frente. Digo, mas o que foi, o que não foi? Revelei 3, 4 e por fim tudo igual, saiu tudo a mesma coisa.
Dizem que a Teresa polaca, por vingança, também asfixiou o nariz e a boca da Judite e cobrou do seu ex-amor a sua vida e a vida do filho que carregava no ventre. A foto correu o mundo e o caso é conhecido por todos. Esta é mais uma história que o povo conta. Eu me lembro desse caso, rendeu aí bastante audiência para o nosso programa e agora a gente terminou, inclusive, encontrando o fotógrafo e alguns parentes que participaram desse triste episódio. Olha, tem coisa do sobrenatural que é inexplicável. Até porque eu não acredito que um homem como o seu Miller, é Miller, né? Rodolfo Miller, que ele iria mentir num caso desse, né? Um homem daquela idade, fotógrafo há muitos anos, não havia nenhuma necessidade nem na época inventar nada, né? Então, realmente, essas coisas a gente tem que acreditar. Terminou o programa? Terminou. Boa noite, Brasil! Essa história deu muito que falar na época na minha região. Francisco era um rapaz trabalhador, mas estava desesperado, sem emprego e com muitas contas vencidas. Aí ele não sabia mais o que fazer para pagar as contas, pensava até em se matar. Naquele bar ele bebia e fumava muito, quando de repente uma criança aparentemente simples se aproximou dele e, tocando em seu ombro, disse: Você tem que rezar. Eu rezo. Rezar com muita fé. Fé? Eu tenho fé. O tempo de Deus não é o tempo do homem. Ele abaixa a cabeça e, quando percebe, a criança desapareceu misteriosamente daquele local. Quando, de repente, um homem bem vestido se aproxima e lhe faz uma proposta. Eu tenho a solução para os seus problemas. Solução? Será que é um capeta? Hoje você vai ter um encontro muito especial. Isto. O rapaz não entende, mas acaba aceitando tal ajuda e vai ao encontro marcado com um misterioso homem para ser... É o capeta, o cara vai lá à toa, que é o cão. A partir de hoje você vai ter... Eu falei que era o chifrudo. Será que não seria o cara? Qual é o preço ali? Tudo a seu. O chifre é parecido demais. Pouco tempo depois, o rapaz casa-se e fica muito rico. Parecia um casal muito feliz. Mas a coisa mais importante para eles era ter filhos. Por isso, eles tentaram por várias vezes. E a cada gravidez, um aborto. Um aborto feito pelo demônio. O marido procurou o demo para pedir explicações. Isso. Essa de matar a pau. Você me chamou? Chicão, você foi fundo. Você já me deu tudo. Agora eu quero um filho. Ah, isso é possível. Você me perguntou se tinha um preço. Esse é o preço. Fala sem graça também. Chicão. Vai perder emprego, Chicão. Aí, Juliano, vai perdoar. Vendo o sofrimento da esposa para engravidar, ele tomou uma decisão. Você tem certeza que você quer um filho? É meu maior sonho. Nós temos tanto dinheiro e não somos felizes. O casal se abraça e começam a rezar com muita fé. O demônio estava presente, mas se afastou dali. E aquela criança que no bar pediu fé, muita fé, aparece novamente, mas em forma de anjo, trazendo a alegria ao casal. Ela foi de ônibus? Após algum tempo, em uma casa simples, o casal feliz, a esposa com um bebê nos braços e grávida. O papai admirava sua humilde, mas feliz família, que com a fé em Deus, eles formaram.
Mais uma vez, o bem venceu o mal. Esta é mais uma história que o Não entendi porra nenhuma. Muito bom, viu? Ele tem salário ainda pra fazer isso? É mó gelado, tudo mentira. Que é isso? Vai pra sombra! Ok, Estranho caso. Na minha vida de patrulheiro, esta foi a mais dramática das histórias. Ângela vivia um dos momentos mais felizes de sua vida. Noiva e terminando os estudos, aguardava o momento feliz do seu casamento. Mas, numa pequena viagem, o destino lhe reservou uma surpresa. Uma forte chuva foi se armando no céu. Ângela tinha pressa. Bastou um pequeno descuido e um acidente. Um acidente fatal. Logo após, um caminhoneiro parou, mas sem se incomodar muito com o ocorrido, uma outra coisa lhe chamou a atenção. Uma joia. Um anel preto e brilhante lhe despertou a cobiça. Como o anel não saía do dedo da moça, tomou suas providências. Indiferente, aquele homem usava o anel como se fora seu. Passado um tempo, o motorista parou num posto. E tinha uma moça pedindo carona. Os olhares se cruzaram e o motorista se interessou. Num breve contato, eles saíram rumo ao novo destino, ao encontro da morte. O espírito de Ângela ainda estava vagando. Ela precisava de volta aquilo que poderia fazê-la descansar. Que anel bonito. E pediu de volta o seu anel. Eu quero meu anel. O motorista perdeu o controle do caminhão. O corpo frio do motorista ficou estendido no asfalto negro, enquanto Ângela finalmente conseguiu recuperar o objeto que a fez feliz em vida. Esta é mais uma história que o povo conta. E saiu para ver, e de longe avistou algumas luzes. Esse cara. Eu agradeço a mãe dele. Ele deve vir inventando as coisas. Quando menos esperado, veio um monte de gente com vela na mão. Esse levou senhão pra participar. Esse é irmão do Patoré. Era uma procissão, mas diferente. Não tinha andor e as pessoas eram pálidas e escondiam o rosto. No meio da procissão macabra, alguém se aproximou dela. Quando a procissão passou, veio uma pessoa e entregou uma vela na mão dela. E esta vela virou um osso. A mutação aconteceu dentro de casa. A fofoqueira olhou para a vela e viu que ela se transformou. Aquilo era um osso humano. E ela tentou se livrar deste osso durante toda a semana e não conseguiu. Aquele osso sempre voltava. E foi um martírio. Por onde ela ia, lá estava o osso.
A fofoqueira não botou a cara na janela naquela semana. Na sexta-feira seguinte, a mulher aguardou a volta da procissão macabra. Já era meia-noite. Na outra sexta-feira, a mulher foi obrigada a ficar na janela para entregar o osso de volta. Tudo parente do Chicão, olha aí, ó. A alma se aproximou e recolheu o osso que novamente se transformou em vela. Ela aprendeu lição. Mas, se você quer saber da vida dos outros, saia no portão. Sexta-feira, à meia-noite. Esta é mais uma história que o povo conta. Maravilha, hein? Que engraçado. Pena que você não pode mastigar seu dedinho. Que engraçado. Que engraçado. Que engraçado. Que Vem aí! Esta história aconteceu há tempos atrás, em uma fazenda do interior de São Paulo. Ali vivia a família do seu Florencio, fazendeiro muito tradicional, mas um homem enérgico em tudo o que fazia, inclusive com sua filha, que se chamava Maurice, muito bonita e cobiçada pelos homens da região. Mas só Diógenes, um moço humilde e pobre, tocara o seu coração. Para namorar com a filha do fazendeiro, o cara tinha que ter muito dinheiro. Certo dia, eles se encontraram em um barzinho do vilarejo. Era um dia muito especial, o dia dos namorados. Eles saíram para comemorar e brindar aquele amor. Mas... Boa tarde, padrão. Estou muito preocupado com a minha filha, tá? Quero que vocês sigam ela e se alguém chegar perto, vocês já sabem o que fazer. Pode deixar, vamos tudo, tá? Que eu daqui eu cuido do lugar. Tá certo. Qualquer coisa, tá com nós. Vamos em frente. Tá, vambora. O casal comemorava aqueles momentos que seriam inesquecíveis para eles. Mas os capangas estavam seguindo seus passos. E se encontrasse-a, acompanhada com o tal pobretão, era para dar um basta naquele romance. Eles estavam muito felizes. Mas a hora de ir chegou. Ao levá-la próximo à sua casa em uma praça, os capangas arrancaram o Diógenes dos braços de Maurice e o levaram. Levaram para uma estrada desconhecida e lá o assassinaram covardemente. Aí, vai. No outro dia, ela denunciou eles à polícia e escreveu uma carta de despedida. Sabendo do acontecido com o seu namorado, ela tomou uma decisão. Tomou um vidro de remédios e morreu no seu próprio quarto. Ao ver sua filha morta, o velho não acreditou. E sua esposa lhe entregou a carta que ela havia escrito. Papai, eu descobri o amor com Diógenes. Passamos poucos, mas lindos momentos juntos. Em tão pouco tempo, eu senti que o amava. E ele era parte de mim. E o Senhor tirou ele de mim e tirou a minha vontade de viver também. Eu denunciei o Senhor e seus capangas para a polícia. Eles vão prender todos vocês. Eu só espero justiça aqui na terra,
Porque para onde eu vou encontrar com meu amor a justiça divina? Querida mãe, eu amo você e peço perdão. Adeus. Ao ler a carta da filha, aquele coração de pedra e mau não suportou. E no mesmo local morreu. Morreu abraçado à foto da filha. A partir daquele dia, a sua mãe sempre tem visões. E vê a filha pelo jardim da casa onde vivia. Onde até os animais sentem a presença do casal de jovens. Até hoje o casal continua andando pela fazenda nos dias dos namorados. Esta é mais uma história que o povo conta. Tá foda. Não chora, bailarina. Não chora, super-homem. Dá o microfone aqui, não quer saber por que esse cavalo tá chorando. Eu amava o homem. Sai até lá. Mas ele tirou, filho. Cala a boca. Seu ignorante. Vai lá, sombra. Seu Caetano Zanon, de 78 anos, era para estar enterrado aqui neste cemitério. A falecida mãe me mandou buscar Angá, que estava grávida, né? Do meu irmão último, que estava com desejo de comer essa fruta, né? Seu Caetano subiu em um pé de ingá para apanhar frutas, quando despencou de uma altura de 3 metros, batendo a cabeça no chão. A marca do acidente ficou até hoje. A família ouviu o barulho e, como era longe da cidade, ele já foi levado para dentro de casa, dado como morto. Os vizinhos vieram preparar o corpo para o velório. Quem estava dando banho no defunto era a dona Catarina, hoje casada com seu Caetano. Então, quando eu ia em casa, a gente ia ajudar, porque era vizinho, né? Que a senhora cuidou tanto dele que daí casou com ele. Claro, por isso, né? Credo. Após vestirem o defunto no capricho e o padre vir para encomendar a alma, a avó do seu Caetano percebeu que havia sinais de vida no cadáver. Disse que estava morto, né? Mas chegou a minha falecida avó. Ela disse, não, vamos ajeitar ele, vamos chacoalhar que ele volta. Aí disse que começaram a me chacoalhar, disse que puxei o fogo, né? Daí que pegaram um caco velho lá, levaram para Encantado, né? No hospital. No outro dia que eu me lembro, naquele dia não me lembro de nada. Hoje, Vivinho da Silva, seu Caetano conta a história para os netos e, em companhia da esposa, canta para saudar a vida. Solo me basta que nasce a vela, chombala de la Aí, ó. Eu acho que ela foi dar banho nele e conheceu, né? O padre ainda não havia chegado. Sei. E como no país acontecia o carnaval, na vila resolveram fazer um bailão. É mentira. Olha lá o bailão, olha lá o bailão. Olha lá. Quer ver o capeta aparecendo lá? Não deixava o baile passar da meia-noite. O salão estava lotado. Isso, meu Chicão. Sua mãe estava lá também. E à meia-noite pararam o baile, mas ninguém queria ir embora. Isso, pararam o baile. Ele vai dar uma Começou mijadinha. a tocar a música de novo, aí entrou um cachorro preto. Olha lá. Comendo Foster. Dizem que o capeta chega nas festas em forma de cachorro. Coitadinho do cachorro. Não tem Ele entrou no meio da multidão e se transformou rapidamente. Olha lá. Aí a música recomeçou. As garotas não sabiam de onde tinha aparecido aquele moço. Elas ficaram deslumbradas. Olha lá, Gaveta. Era um moço bonito, aí já viu, né? Por esse amor, E as mulheres tudo biscate. Criador da saudade, Deus do céu tem piedade, tá demais a minha dor. Eu sofro e choro e sofro noite e dia, tá demais essa dor. Olha o cão sabe dançar, ó.
Eu bebo e choro, choro. Olha lá, o gramunhão. Olha o gramunhão. Vai bater no palmo aí que o capeta vai pegar vocês. Quanto mais penso, mais eu tenho que pensar. O beijo ficou na boca, o perfume ficou. Olha lá o capeta lá. O baile foi até de madrugada. De repente, um susto. Os pés dele eram como uma pata de animal. Era o capeta. Esta é mais uma história que o povo conta. Sem graça que eu já vi. É pior que aquele lá de Borda da Mata, que é pior. Outro troço chato. Era de engraçado mesmo, sem graça, e tem tonto que acredita. Mas sabe que não limite da Globo. Vou tomar até um café. Vou tomar.